A questão número 7 é outra questão que tem com o tema a Covid, né? A pandemia. Olha aqui, em abril de 2020, o proprietário do Hotel Fazenda Recanto das Capivaras obteve o menor lucro de sua história, pois a procura por hospedagem foi muito prejudicada com a pandemia do coronavírus. O lucro de abril de 2020 correspondeu a metade de um terço, de um quinto do lucro obtido no mês anterior, que foi de, que é isso aqui, R$ 60.600. Quanto o hotel lucrou em abril de 2020? Olha só, tem uma coisa que está errada aqui, sabe qual é? Falar que o lucro diminuiu, você está sendo bonzinho. Na verdade, o que aconteceu para a maioria das empresas, principalmente as pequenas, é que o lucro não diminuiu, foi o prejuízo que aumentou. Lucro não existiu mais. Sabe por quê? Porque ela vende menos, fatura menos. No caso aqui de um hotel, teve menos clientes. Só que você tem todas as despesas, tem que continuar pagando os funcionários do mesmo jeito, tem que continuar pagando os impostos, conta de luz, etc. Então você tem menos faturamento, menos receita, menos recebimentos, mas a tua despesa mensal continua lá. Então, quando você faz esse menos esse, vai ficar em um prejuízo. Então, o que aconteceu, na verdade, foi prejuízo. Não foi lucro, diminuiu não, tá? Mas tudo bem, vamos considerar que essa história simplificada aqui, quem dera só diminuir o lucro, mas ter algum lucro ainda, né? Isso não aconteceu na realidade. O que teve foi prejuízo e muita empresa fechou por causa disso. Então, ele está dizendo aqui que esse lucro, ele, no mês anterior, que mês aqui que ele está falando, hein? Ó, tem 2 meses envolvidos aqui. Ele está falando aqui do mês de abril de 2020 e do mês anterior. Quer dizer, um mês de março de 2020. Aqui o mês anterior, é o março de 2020. Então, em março, ele teve qual lucro? Esse aqui, 60.600. Eu vou escrever assim, tá? Não vou botar R cifrão não, 60.600. Agora, em abril, que é o que ele está perguntando, né? Olha só o que ele falou. Ele disse que esse lucro foi a metade de um terço, de um quinto do lucro anterior. Metade de um terço, de um quinto. Lembrando que o D na matemática significa o quê? Vezes. Então você vai ter aqui a metade, que é um meio, D, que é vezes, D um terço, D um quinto do lucro do mês anterior, que foi esse aqui, 60.600. Então, essa conta aqui vai te dar o tal lucro no mês de abril que ele pergunta. Só fazer essa continha aqui. Olha só, aqui eu vou fazer por simplificação, tá? Ó, 60.600, se você dividir por 6, porque aqui você tem 6, ó, 2 vezes 3, que dá 6. Então, se você dividir por 6, vai dar quanto isso? 60.600 dividido por 6 vai dar 10.100, né? Dividiu por 6, claro, você pode armar a continha e tal, eu tô fazendo aqui rápido de cabeça, tá? Então, 10.100. E aí você ainda tem que dividir por 5 isso. Eu vou armar a continha aqui, ó, 10.100, eu vou dividir por 5. Então, 10 por 5 dá 2, resto 0, abaixo 1. 1 por 5 dá 0, continua 1. Agora abaixo 0, 10 por 5 dá 2, resto 0. E abaixo 0, 0 por 5 dá 0, resto 0. Então, 2020, trocadilho, né? Ano de 2020. Então, isso aqui dá 2020. Ou seja, o lucro que tinha sido 60 mil reais passou a ser R$2.000,20. Se tivesse algum lucro ainda, significaria o quê? Que ele recebeu menos, mas pelo menos conseguiu pagar os funcionários, conseguiu pagar os impostos, a conta de luz, conta d'água, a internet, pagou tudo e ainda sobrou um restinho lá pro lucro do dono, né? Vai passar o mês com R$2.020.
Então, 2020. É isso que ele está perguntando? Exatamente. Quanto o hotel lucrou em abril de 2020? É isso aqui. Então, 2020, olha aqui. Resposta correta, letra B de Bravo.